Boa noite, minha gente. Boa noite. Boa noite, Fael. Boa noite, Felipe. Boa noite, Emerson. Boa noite, Bob. Restaurino. Boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Leonardo. Jonathan. Anderson. Boa noite a todos vocês. Eu tenho um assunto sim, Emerson. Eu tenho uma pergunta que eu tenho faz tempo para fazer numa live, mas eu sempre esqueço de fazer essa pergunta. Deixa vir mais pessoas, tá? Aí eu fico mais sossegado. Vamos lá, boa noite. Vamos sim, Pedro. Vamos restaurar a monarquia. Vamos, vai demorar, mas vamos chegar lá na vitória. Boa noite, Cauã. Boa noite a todos. Na verdade, estou esperando dar uma juntada. Eu vou fazer uma pergunta. É uma pergunta complexa, mas eu preciso fazer essa pergunta porque toda vez que eu faço por escrito, o pessoal não entende. Então, é melhor fazer essa pergunta falada. Vamos ver se vocês entendem o contexto da minha pergunta. Vamos lá, tudo bem, José? Tudo bem, Eduardo? Boa noite. Tudo bem com vocês? Deixa eu juntar mais umas 3 pessoas a mais. Eu faço a pergunta. Boa noite, Israel. Ô Jonathan, você me cobrou sobre as lives sexta-feira, ontem não deu, quinta-feira tinha compromisso em casa, sexta-feira não deu outro compromisso, ontem pior ainda. Vamos lá. Agora eu vou fazer essa pergunta, gente. Entendam o contexto da minha pergunta. Até escrevi essa pergunta porque é uma curiosidade que eu tenho, tá? Em relação a essa massa monarquista estão vindo, tá? Entenda a minha pergunta. Eu não estou comparando uma coisa com outra em função, mas sim, vamos lá, deixa eu falar. O amor e o respeito e a admiração que a pessoa da esquerda tem pelo Lula, pelo Ciro, que o pessoal da direita tem pelo Bolsonaro e que o pessoal do centro tem pelo Amoedo e pelo Moro, é o mesmo carinho, respeito e atenção que os ingleses têm pela rainha? Sim ou não? Vamos lá. Entenderam essa pergunta? Eu não estou em nenhum momento comparando os políticos com a rainha. Eu estou falando, vou fazer a pergunta de novo. O amor, respeito e admiração que a pessoa da esquerda tem pelo Lula ou pelo Ciro, que o pessoal da direita tem pelo Bolsonaro e que o pessoal do centro tem pelo Amoedo e o Moro, é o mesmo que os ingleses têm pela rainha? Responda essa pergunta. Vamos lá, o Jonathan disse que entendeu, o Pedro falou que não. Vamos lá, gente, me responda aí. O Anderson falou, acho que não. O Jonathan também acha que não. Então, pelo que eu tô vendo aqui, a grande maioria acha que não, né? Eu tenho que deixar bem explícito que eu não estou comparando os políticos com a rainha. Eu estou falando o respeito, a admiração e o carinho que as pessoas têm pelos políticos que eu citei, se é igual o respeito, admiração e carinho que os ingleses têm pela rainha.
Ah, beleza. Agora eu tô vendo umas respostas que eu gostaria de ouvir. Ó, Vitor acha que não. O Ramon acha definitivamente não. O Augusto Griffin, votei no presidente, mas sou fiel ao D. Luiz. O Pedro Azevedo, na Inglaterra é muito mais profundo. Antropologicamente falando, um sentido patriótico. A monarquia, a rainha, é como uma família. É algo muito mais forte. Aqui é jogo político. O Bob Vick. Entendo que os sentimentos brasileiros têm pelos políticos é mais uma questão de oportunismo, rivalidade comparados aos times de futebol. Pedro Azevedo, aqui é muito raso. O Jonathan. A rainha fez bastante, então o respeito e carinho são maiores. Exatamente. Então, é isso que eu iria perguntar para vocês. O porquê que eu estou fazendo essa pergunta? Porque assim, vamos lá, a bala de hortelã. Ou bala de hortelã, depende do sentido. Se for para admirar os atos em relação ao governo e a admiração da pessoa em suas atitudes, não envolve a política. Augusto Griffin, lá de Teresina, Piauí. Ó, então, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a gente está percebendo a grande maioria dos curiosos, tá? Não estou falando nem monarquista. Eu ouvi falar, agora está seguindo essa página. Eles estão muito assim, eles não entendem esse afeto, questão afetivo que os ingleses têm pela Dona Betinha segunda. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Então, para mensurar isso, se o cara que gosta do Ciro, vamos falar assim, esse amor que ele tem, essa admiração, esse respeito, se é igual ao inglês que ele tem pela rainha, vocês já estão respondendo que definitivamente não. É outra coisa, outra situação. Isso me deixa muito satisfeito, porque eu tava com medo de sair algum sim aí. Né? A gente não pode considerar não é falha, esse amor, vamos falar assim, esse respeito entre os políticos e também pela chefia de Estado, né? Político vai brigar pela chefia de governo, beleza? Mas a chefia, quando você pega atenção, amor, respeito e carinho com a chefia de Estado, você sabe que tem uma pessoa por zelar por você. Vamos lá. Gente, era a pergunta que eu gostaria de fazer há muito tempo. Graças a Deus eu lembrei de fazer essa pergunta na live e vocês me responderam de uma maneira satisfatória. Então é o seguinte, se reparem, vamos lá. O Emerson, você é a favor de nós refutar, por exemplo, aquele cara que mora no Canadá? Dmitry Kozlov está metendo... Ó, velho, não dá atenção. Simplesmente é o seguinte, esse aqui, Dmitry Kozlov, ó, faz mais de 3 anos que eu conheço esse cara e quando ele quer atenção, assim, tipo, visualização, ele mete pau nos monarquistas e o monarquista cai na isca dele, entendeu? Então não adianta. Esse cara aí não vale a pena. É só deixar ele no quietinho lá no canto dele, deixa fazer o barulho dele. Se alguém entrar, for chamar a atenção dele, ele vai crescer em cima, deixa quieto, tá? Só gosta do Ciro porque ele dá migalha chamada Bolsa Família e ajuda o pseudo-monetário. Isso aí. Não tô falando em questão de política. Eu tô falando o respeito, a atenção, o carinho da pessoa que tem pelo tal político. Tá? Eu citei Ciro, Lula, Bolsonaro, Moro e Amoedo para você ver o contexto da minha pergunta. Tá? Augusto Griffin, você fala de onde? Eu sou de Marília, interior de São Paulo. Tá bom? Vamos lá. Pedro Azevedo, República, presidentes políticos aqui só fazem coisas pensando nas eleições. O monarca pensa no bem do país e do povo. Eu vou pegar o mesmo contexto que você pegou, que você deu, Pedro, mas assim, o monarca, ele pensa em política de longo prazo. O político, no caso o presidente da República, né? Ele pensa nas políticas de 4 em 4 anos. Tá? Essa é a grande diferença. Ele tem uma vida inteira para aplicar as suas convicções, aplicar as suas políticas, né? Apesar de ele não ser político, tá? Vamos lá, gente. Vamos fazendo perguntas.
que eu já tô satisfeito com a minha dúvida que eu tinha, tá? Perguntas? 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 Fico me perguntando nas próximas eleições e quem é o nome mais forte. Gente, eu não sei, eu não vou entrar nesse detalhe. Eu tenho meu voto, eu prefiro não falar, certo? E porque assim, eu devo respeito a vocês, né? Augusto Griffin. Aqui estamos tentando criar núcleos monárquicos no interior do estado. E aí, aqui no interior de São Paulo, a gente vê de Piracicaba é muito forte. O de Campinas tá nascendo agora. Assim, se você pegar geograficamente, de Campinas pra cá, tipo, de Campinas em sentido a Presidente Prudente, não tem muito ciclo monárquico. Mas de Campinas pra Santos tem um monte. Né? É Campinas, é Piracicaba, é São Paulo, enfim. Né? Vamos lá. Iano. O que você acha que a família real iria dizer no caso que o povo pegue o poder à força retribuindo com a mesma moeda? Isso não vai acontecer. Eu vou te falar uma história, diz que é lenda, mas um dos príncipes confirmaram isso depois, tá? Eu já falei essa história numa live anterior. Naquele golpe de 64, ok? Lá de 1964, que no caso surgiu o regime militar. Dizem que um dos príncipes confirmou que o exército foi até a casa de Dom Pedro Augusto, o então chefe da família imperial do Brasil, perguntando que se ele quisesse que a monarquia retornasse. Ele disse definitivamente não. A monarquia só volta através do voto, né? Somente dessa forma. Você tem que entender o seguinte, Iano, se a monarquia volta por força, ela não vai durar 3, 4 anos, ela cai de novo. E nunca mais a gente vai ter essa oportunidade de voltar com a monarquia. Então a monarquia só vem através de aclamação e ponto final, ou seja, através do voto. Vai demorar muito, mas essa é a realidade. Aí Marília tem ciclo monárquico? Não, aqui não tem. Aqui a gente só tá na promessa de fazer. A gente já tem um grupo de pessoas, mas é aquele negócio. Cada um segue a sua vida e a gente não consegue reunir. Tá? Mas é uma coisa que a gente tem que ter. Tem que ter. É questão de tempo. O Emerson, beleza, saquei. Mas quando foi o Felipe Neto, os grupos que perderam pessoas e alguns monarquistas até ficaram abalados com a frase de Dom Bertrand não falou e muitos monarquistas até foram refutar. Isso não, sim, claro. Gente, ó, Dom Bertrand, vamos falar. Dom Bertrand não falou nada daquilo e falou uma frase em outro contexto. Mas o Dom Bertrand tem as suas posições. Ok, eu conheço ele, né, uma pessoa totalmente afável, totalmente amável. É aquela pessoa que te dá muita atenção. Mas é o seguinte, a gente tá numa guerra cultural. Você já tá nesse fla-flu esquerda-direita, imagina esquerda-direita versus monarquia. Entendeu? É uma situação bem complicada. Então por isso que eu sou dessa opinião. Quanto menos a gente refutar, melhor. A gente tá crescendo pelas beiradas, tá? A gente não adianta crescer pelo meio, vamos atacar o Felipe Neto, vamos atacar quem fala contra. Não, vai comer nas beiradas, entendeu? Eu acho que é a melhor situação, tá? Hoje, não sei pra quem assistiu lá aqui na Band, por um acaso, eu não assisto televisão, mas hoje, por um acaso, eu estava lá no meu serviço, coloquei no YouTube, tava aqui na Band, tinha um pessoal lá conservador. Eu comecei a assistir. E um dos 3 entrevistados, tava usando o PIN da Von Regio. Olha que legal. Entendeu? Um dos 3 entrevistados lá, o doutor, não vou lembrar o nome, tava usando o PIN da Von Regio. Ou seja, até o Lacombe falou, você é monarquista, né? Você tá usando um PIN de monarquia aqui. Ele falou, sou sim. Legal. Isso que importa. Não importa a mensagem direta. E se a gente correr pelos lados, entendeu? É isso que importa.
né? Vamos lá, a partir de quando você se reconheceu monarquista? Vamos lá, deixa eu contar a minha história de novo, Augusto. Eu sempre fui curioso como que funcionam os governos pelo mundo afora, né? Eu tinha um preconceito enorme contra a monarquia. Pra que eu vou sustentar aquela velha lá lá da Inglaterra? Tem carruagem, tem o quê? Eu vou sustentar essa velha nada, não sei o quê. Não, imagina comigo, né? Aí comecei a estudar. Como que é todas as formas de governo, né? Estudei um pouco presidencialismo, parlamentarismo, monarquia absolutista, monarquia constitucional parlamentarista e monarquia parlamentarista. Fui estudando tal, até tribos africanas, tribos, enfim. Eu entendi que pelo exemplo dado, por que a gente tem países que há mais de 1000 anos tem uma monarquia. Japão, Inglaterra. A Inglaterra teve um pouquinho de república no meio, mas por que esses países... Não tô falando nem em questão de DH. Mas por que esses países perduram durante séculos e séculos a monarquia? Depois eu fui entender o contexto. Por que o rei, qual que é a função do rei dentro de cada país? Qual que é a função do imperador do Japão dentro de cada país? Hoje, o imperador do Japão dizem que é mais mais de enfeite, né? Mas não é assim, não. Ele tem poder sim, o imperador do Japão, tá? Vamos lá. José da Costa Azevedo, barão de Ladário, tramou um contragolpe, mas infelizmente ele errou o tiro em Deodoro no dia do golpe e mataram ele. Não adianta. Gente, tudo conspirou para cair daquele dia, tá? Eu acho que o grande fato que não, assim, que foi uma pena mesmo, foi uma pena mesmo, que eu acho que poderia ter retornado, se resolveria tudo naquele dia, no dia 15, dia 14, né, na verdade. Não foi no dia 15, que eles foram embora dia 16, tá certo. Foi os filhos da princesa Isabel ter ido para Petrópolis e o Dom Pedro II e Isabel estavam no Rio de Janeiro. Foi isso aí, ó, essa separação que foi fundamental para o golpe dar certo. Se os quatro tivessem tudo unido, teria um contragolpe, tá? Já tinham cavaleiros já armados para ir buscar tropas em Minas. Já tinha cavaleiro armado para buscar tropas em São Paulo. E assim, tentar um contragolpe aí. E conseguiriam, porque ia chamar a Marinha. Porque a Marinha sempre foi imperial, né? Sempre foi monarquista, né? Mas, infelizmente, os filhos de Isabel estavam em Petrópolis e Dom Pedro II e Isabel estavam no Rio de Janeiro. Aí, o medo de matar os filhos era enorme. Então, melhor cada um... Aí, deu no que deu, né? Vamos lá. O Emerson. O correto, ele não tinha falado nada. O problema é que os monarquistas não olham o vídeo por completo. Mas isso é normal. Nós estamos numa geração que a manchete vale mais do que a própria notícia. Nós estamos sendo conduzidos a ler. Nós já lemos mal. Nossa informação é totalmente rápida. Quem só se informa, quem lê só através de rede social está condenado a ter uma leitura péssima. Quem não lê um livro não tá fadado a um fracasso em questão de gramática, tudo isso. E não adianta, eles estão aproveitando essa deixa, vamos falar assim, educacional e fazer o que eles querem. E a pessoa cai, tá? Estavam tentando avisar Dom Pedro para ele ficar onde ele estava antes, que não lembra a cidade, é a Petrópolis. Se Dom Pedro ficasse com os netos lá em Petrópolis e a Isabel ficasse lá no Rio de Janeiro, Princesa Isabel ia subir para Petrópolis, ela tentou convocar o Conselho de Ministros na época e já agilizavam, enfim. Realmente foi um erro fatídico. Os netos separados do pai e do avô.
desculpa, os netos ficassem separados da mãe e do avô. Não, Diogo, não foi uma entrevista. Isso aí. Na verdade, foi. Dizem, tá? Um príncipe falou que ouviu essa conversa dos generais convidando a Dom Pedro Henrique. Dom Pedro Augusto, eu falei, Dom Pedro Henrique, para voltar à monarquia. Ele não aceitou. Hoje, alguns monarquistas que são contra a família real, é isso que me preocupa. Sabe por quê? É por causa das posições de Dom Bertrand. Infelizmente, não adianta, é a posição dele. Ele não pode ser uma samambaia. Ele tem que ter a posição. Gente, não adianta. Tem umas... Vamos lá. Dom Bertrand totalmente conservador. Tem aqueles monarquistas de tendência progressista. Ah, não concordo com o que aquele velho fala. Mas, gente, paciência. Ele vai fazer 80 anos no ano que vem. Você vai mudar a ideia dele? Não vai. Entendeu? Não, deixa quieto. Paciência, né? Ah, tá, desculpa. Diogo, você tá falando do Aqui na Band, né? Desculpa, perdão. Augusto Griffin, como você observa o crescimento do movimento monarquista no Brasil hoje? Muito satisfeito. Nosso movimento ainda é embrionário, mas a gente percebe que está ganhando ramificações que a gente não esperava, tá? Só para você ter uma ideia. Hoje, é isso que eu tô falando. Hoje, num programa nacional, para ter uma pessoa com um PIN monarquista e falar, não, sim, eu sou um monarquista, você não sabe como isso nos felicita. Não pelo cara, mas ele falar isso para milhões de pessoas. Ok? Isso é muito bom. Eu também falava, monarquia só se for rei. Isso eu já falei várias vezes, entendeu? Aí eu pergunto, é república você é presidente? Tem que refutar dessa forma. Não adianta, né? Por que vocês acham que a república dos Estados Unidos deu certo? Os Estados Unidos nasceram república. Os Estados Unidos é o caso de república, certo? Não tinha como ele virar monarquia, tal, ter um príncipe e vir pra cá, entendeu? Só desse certo se fosse monarquia se tivesse um rei desde o início, desde a sua concepção. Mas não, ele nasceu república já, nasceu presidente de 4 anos, George Washington, e foi Adams, e foi indo, ou seja, já nasceu república. Já é do DNA americano, não dá pra mudar. Bora colocar uma monarquia hoje nos Estados Unidos, vai dar errado. Não adianta. As escolas censuram a nossa história e fazem nossos monarcas como piadas ou idiotas. Vamos lá, Iano, isso eu já falei também. Entenda o seguinte, a história da monarquia começou a ser deturpada não por causa da esquerda, que começou a ser deturpada desde 16 de novembro de 1889. Tá? Então é o seguinte, se eu tenho muita coisa boa do antigo regime, eu vou começar a estragar para sair da memória do povo. Foi isso que aconteceram. Vamos lá. Você acha que Dom Pedro amoleceu e ele não ter feito um contragolpe ou guerra porque ele não ter aceitado tão fácil? Por que, com todo respeito, esse lance de não derramar sangue? Dom Pedro II tinha 60, não vou lembrar, já estava cansado. Ele não acreditava na capacidade de Isabel. Ele já tinha mais de 50 anos reinando. Ele não acreditava na princesa Isabel como imperatriz. Ele já ficou triste pelo fato de ter nascido 2 filhos homens e os 2 filhos homens não, né, morrerem. Então ele já estava muito... Ele já tinha certeza que a monarquia iria acabar com ele. Entendeu? Ele já tinha certeza. Então por isso que ele deixou. E outra coisa, uma pessoa que, não tô falando, não tô acreditando, uma pessoa que estuda muito, que, né, lê e tal, né, ele já sai um pouquinho, velho, já sai um pouquinho da órbita, vamos falar assim, da realidade, né? Foi isso. Então, assim, não dá pra condenar ele, né? Não dá, porque é o seguinte, eu, na minha opinião, de qualquer jeito, se a princesa Isabel tivesse, no caso, a imperatriz Isabel,
tivesse reinado, enfim, a monarquia ia cair no Brasil de qualquer forma. Essa é a minha opinião, tá? Sem derramamento de sangue, iria cair. Aí eu te faço a pergunta: se a monarquia derramasse sangue, você estaria defendendo a monarquia hoje? Entendeu, Pedro? Vamos lá. O Emerson. Olha, eu vejo alguns pensamentos meio complexos do nosso meio monarquista. Por exemplo, tem pessoas que falam de uma outra família imperial de Dom Pedro II. E alguns monarquistas querem essa família. Essa família é o ramo de Petrópolis. Por que esse ramo de Petrópolis, o Emerson? Porque eles são mais progressistas. Essa, entendeu? Tá respondido, tá? São uma família mais descolada. Enquanto Dom Luiz, Dom Bertrand, Dom Antônio defende a família, a tradição, né, a religião, a outra família do ramo de Petrópolis, não, entendeu? E aqui cada um segue o seu. Essa é a diferença, entendeu? É por isso. Augusto Griffin, você se considera simpatizante ou ativista? Ou nenhum nem outro? Nenhum nem outro, tá? Simpatizante já deixei de ser muito tempo. Tá? Ativista, você é assim, o que seria ativista para você? Me responder, o que seria ativista, eu te respondo em cima, tá, Augusto? Será que a monarquia não foi traída pelos próprios monarcas? É forte seu questionamento, mas é o seguinte, a gente tem que entender o seguinte: Dom Pedro, as circunstâncias que ele tinha, né, ele estava muito cansado, não acreditava em Isabel, e é isso, tá? É a circunstância. Infelizmente foram vários fatos que deu no que deu. Você acha que se o Brasil voltar com a monarquia, os Estados Unidos iriam interferir? Não, Jonathan, não tem nada a ver. A forma de governo não vai interferir. Por que iria interferir? Respondo, não tem nada a ver. Iria interferir se tivesse um golpe. Se a monarquia voltasse por um golpe, ou seja, num ato antidemocrático, aí sim. Mas se voltado por meio de voto, por aclamação, por que iria interferir? Não tem lógica, né? Farelo, Clívia, vamos lá. Montesquieu disse: o problema da república é a falta da virtude do povo. Esse pensamento pode ser aplicado a um sistema monárquico? Você entende o seguinte: o monarca atende os anseios da sociedade. O monarca é o poder moderador. Eu acho que está respondido, tá, Ribeiro? Tá. Aí a gente vem naquele caso da Inglaterra, que eu fiz uma pergunta na conversa anterior, né? A gente pega o porquê que a rainha Dona Betinha II é tão amada, tão querida. Eu acho que tá respondido, eu acho que consegui responder, tá bom? Você tem visto o movimento crescer em Marília? Aqui em Marília, não. Não vejo o movimento crescer. É mais um movimento que a gente percebe alguns curiosos da cidade, mas assim, alguma reunião assim, não. A gente já teve um projeto alguns anos atrás, mas assim, morreu o assunto porque cada um pegou seu caminho, não vou culpar ninguém, entendeu? Mas assim, é uma coisa que a gente tem que voltar, né? Mas é uma cobrança que eu estou me fazendo para fazer alguma coisa mais séria em relação a isso, tá? Quando aprendemos sobre os reis são tiranos ou são figuras ilustrativas, o poder que ele tem, tá? É a mesma coisa. Você quer reconhecer a pessoa, dê poder a ela, né, Bob? É mais ou menos por aí. Ah, mas se o cara for tirano, derruba ele. A monarquia, a gente não pode esquecer que também é uma forma democrática. Você só não vota no chefe de estado, mas você vota no chefe de governo. Tá bom, Bob? Na restauração da monarquia, o imperador seria o responsável pelas relações internacionais ou seria o primeiro-ministro? Roberto,
Questão de Estado é o imperador. Questão de governo é o primeiro-ministro. Então, relações internacionais é questão de Estado. Então, primeiro é o imperador, no caso, né? Mas assim, é lógico que cada um cuida de sua parte, né? Assim, alguma parte de Estado em relações internacionais é o imperador. Agora, em questão de comércio, alguma coisa, é o primeiro-ministro, ok? Vamos lá. O que matou a monarquia no Brasil foi a república que veio em ideais iluministas e positivistas. Por isso que eu digo que a esquerda socialista progressista não dá para ser monarquista. Dá. Eu vou discordar de você, Pedro. Veja a Espanha. Espanha, rei Felipe VI. E veja quem é o seu primeiro-ministro. O seu primeiro-ministro hoje é um socialista. Dá pra sim. Dá. A monarquia é baseada em valores e princípios conservadores e históricos. Eu concordo com você. Perfeito. Mas eu concordo com tudo que você fala. Mas falar que não dá... Entenda uma coisa. A monarquia só volta se a gente pegar parte da esquerda. A direita tá fácil. Beleza? É convencimento. Mas a monarquia só volta se parte da direita. É lógico. Tirando os marxistas, tirando os stalinistas, tirando não sei o que. Mas parte da esquerda é aquela, exatamente vamos falar como chama? O PSDB, como que é? Como chama? Sociais-democratas. Se a gente pegar parte dos sociais-democratas, a monarquia volta. Ah, sim, agora sim, ativista é aquele pessoal que vai usar as ações, faz bandeiras, faz atividade para divulgar a causa. Então, nesse caso, sou ativista, tá bom? Quando tem manifestação, eu levo minha bandeira, certo? Eu acho que tem alguns posts aí, tal, que eu faço com a bandeira carregando e tal. Sim, sou ativista, Augusto. Então São Paulo Cogos da monarquia. Calma, moça. Não, vamos entender esse conceito. A gente sempre tem que entender. Eu tenho o meu voto. Vamos lá. Eu não queria falar sobre esse assunto. Eu votei no Bolsonaro, vou tentar reeleger o Bolsonaro. Eu tô falando do meu voto. Mas isso eu não posso passar essa minha mensagem para vocês. Por quê? Eu tenho que respeitar a página da onde tem 16 mil pessoas lá no Twitter e 8 mil pessoas aqui. Porque eu sei que tem bastante monarquistas que são de tendência progressista. Eu tenho que respeitar isso. Entendeu? E eu sei que a monarquia volta somente com parte do apoio dos progressistas. Não tem outra forma. Tem que ter união. Tem que ter uma forma, né, de conversar aí. Né? Não dá, só a direita tal. Se só a direita elege o rei, amanhã depois a monarquia cai e nunca mais volta. Porque a esquerda volta no poder e aí? Derruba o homem, como que a gente fica? Entendeu? Gente, mais perguntas? Como você acha que outros países estrangeiros e vizinhos iriam achar sobre a volta da monarquia por aclamação do povo? Iriam interferir? Gente, não sei por que vocês têm esse negócio de interferir, gente. É um ato democrático. Não tem questão de interferir. Entendeu? É a mesma coisa. Quando o Lula foi eleito aqui, os Estados Unidos interferiu? Quando o Fernando Henrique foi eleito aqui, alguém interferiu? Não. Entendeu? Quando é um ato democrático, não tem o porquê interferir ou não. É democrático. Agora, se for um golpe, aí sim, aí já muda a conversa. Augusto Griffin, qual a sua opinião de alguns monarquistas se envolverem na política? Fundamental. A gente só vai ter restauração um dia com monarquistas na política. E isso eu falo em todos os partidos. É fundamental. Não adianta você ficar na sua casa, levantar a bandeira e não eleger monarquistas lá no Congresso Nacional, na sua Câmara de Vereadores, na sua Assembleia Legislativa, lá no Senado. Não vai adiantar nada. Você tem que colocar monarquistas lá no Congresso Federal. Ponto final. É fundamental. Sobre o golpe que mancharia na monarquia, você acha que tem como volta? Não. Não, Farela, não tem. A família real brasileira não poderia ser mais incisiva no novo referendo? Eu não vejo muito a família imperial trabalhando tanto na mídia
à sua volta. Como você vê isso? Como funciona, Ribeiro? Quem é o atual chefe? Dom Luiz. Quem é o segundo na linha de sucessão? Dom Bertrand. A forma deles interagirem é papo a papo. É isso aqui. Não é através de redes sociais. Ok? Vem depois Dom Antônio, o aniversário dele é depois de amanhã, dia 24, e depois vem Dom Rafael. Quando for a vez de Dom Rafael, aí sim ele vai estar preparado para fazer o que tem que fazer e rede social, não sei, quando chegar a vez dele. Mas agora é a vez de Dom Luiz e Dom Bertrand. Se os dois preferem assim, paciência, né? Mas a gente vai ter que respeitar a hereditariedade aí da Casa Imperial. Ter um partido monarquista não ajudaria? Eu vou falar minha opinião, Davi. É o seguinte, eu acho que partido monarquista é um tiro no pé. Tá? Eu prefiro ter uma frente parlamentar onde exista um monarquista em todos os partidos, inclusive no partido de esquerda, inclusive no PSDB. Entendeu? Tudo. Porque é melhor você trabalhando o Congresso, né, em todos os partidos do que ter um partido só para tentar convencer o resto. Tá? Eu sou mais uma frente parlamentar do que ter um partido só. Vamos lá, Ribeiro, ninguém em nenhum país interferiria por causa da supremacia do Estado. Perfeito. Na monarquia, o parlamentarismo seria implantado nas províncias ou teremos o voto direto para presidente de província? É lógico que, né, a gente teria que respeitar a Constituição de 1824, porém com as suas, né, nuances tem que modernizar. É lógico que a gente vai continuar votando para o presidente do Estado. Isso não tem a menor dúvida. Isso ninguém quer perder. Eu que sou monarquista não quero perder isso aí. Eu quero votar. Entendeu? Vamos lá. Augusto Griffin. Qual a sua visão sobre o deputado Carlos Zambelli e do deputado Paulo Eduardo? Fundamentais. Precisamos de mais pessoas que pensam como eles. Só que agora a gente precisa de monarquistas do outro lado também. Que vai ser difícil, é impossível, tem essa consciência, mas a gente precisa de monarquistas do outro lado também. Que pensam que seja mais progressista. Ou seja, levar a ideia de monarquia dos dois lados. Tá? Não sei se você... Bom, a grande maioria conhece, já viu o filme dele. Quem assistiu O Auto da Compadecida, tá? Eu tô falando do autor, o Ariano Suassuna. Todo mundo conhece. E ele, cara de esquerda, e sempre foi monarquista, tá? Sempre entendeu o conceito monárquico. Então é isso que a gente precisa, tá? Ter um cara de esquerda. Ó, sou de esquerda e eu sou monarquista. É isso que a gente precisa, entendeu? Pra entender esse conceito. Vamos lá, alguma pergunta, minha gente? Você sabe que tem... tô vendo que... vamos lá. Você sabe o que tem até o nome de monarquia social-democrática? Sim, conheço. Eles são de esquerda, mas reconhece Dom Luiz como chefe da Casa Imperial. Na verdade, eles são progressistas. Eles são muito putinhos pelas reações de Dom Bertrand. Entendeu? Tem que respeitar. Tem que respeitar, mas assim, seguindo a carta redigida lá pela princesa Isabel, quem é a família imperial, né, dinástica é a Casa de Vassouras, ponto final. Não adianta, é documentado, é registrado, bonitinho. O primeiro filho de princesa Isabel saiu, referendou, concordou com a mãe. Não adianta eles querer criar pelo em ovo, tá? Alguma pergunta, minha gente? Uma pergunta. Lucas Fioravante, eu adoro as fotos antigas da época de Dom Pedro, muito legal. Mesmo abraço, Lucas Fioravante de São Paulo. Exatamente. A gente tem que ter um arquivo bom, hein? Nossa, minha nuvem tá quase chegando a 100% já. Ai, meu Deus do céu, eu tô vendo que vou ter que comprar espaço lá no Google.
O problema são os monarquistas, marxistas, progressistas, os típicos jovens esquerdistas que temos hoje. O que vemos hoje não dá. Eu concordo com você. Você está totalmente certo, Pedro. Você está totalmente certo. Mas é assim, esses novos monarquistas, e não é culpa deles, são todos revolucionários, assim, tipo, tem que fazer revolução, entendeu? E não adianta. Mas existem monarquistas que prezam, né? Tem pessoas que gostam da monarquia, só entendendo a função de chefe de Estado separado do governo, só que defendem suas políticas progressistas. Essa é a diferença. Bom, gente, vou fazer o seguinte. Alguém ouviu falar da linhagem outras famílias monárquicas, assim como a da Casa de Aves? O que acha delas? Eu não vou falar nada disso, porque tem um louco aí lá no Facebook falando que Dom Sebastião, nossa senhora, o sebastianismo de Aves, sei lá, vai voltar, enfim. Tem uns doidos aí, eu não vou falar nada sobre eles não, tá? Vou ficar quieto sobre eles. O que está achando do governador de São Paulo? Abraço, Lucas Fioravante. Assim, eu votei nele. Como votei nele, eu posso falar se estou arrependido. Tá bom? Acho que está respondido. Você disponibiliza e-book ou PDF sobre a monarquia através do Google Drive? Não, não tenho. O que eu faço passo o link de uma biblioteca, mas tem que comprar os livros, tá? E realmente eu não tenho. Eu tenho livros normal, mas eu não tenho em PDF. Como você vê o pensamento de muitos, onde diz que a monarquia é um regime absolutista, da mesma forma que os países absolutistas com políticos autoritários? Eu pensava assim. A culpa não é da pessoa. A pessoa é programada para pensar dessa forma. Entendeu, Jones Ribeiro Jones, tá? Eu era assim, eu só estudando, lendo, eu aí troquei minha ideia, eu percebi que tudo que falaram pra mim era pura falácia, tá? Entendeu? Davi Coelho, sabe me dizer mais ou menos qual o número de monarquistas? Vamos lá, vamos pegar pelo último... fazer uma equiparação. Os números de monarquistas no plebiscito de 1993 deu-se o número de 13 milhões de monarquistas, tá? Isso deu mais ou menos 7% de monarquistas naquela época. Se a gente passar, eu tô falando o seguinte, tá? Se a gente passar esses 13 milhões, 7% lá, hoje viraria coisa de 30 milhões hoje. Desculpa, errado. Não, é a conta errada. 21 milhões hoje. 21 milhões hoje, tá? Esse seria um número, se a gente equiparar o número do plebiscito de 1993 ao número de hoje. Mais ou menos falando assim, hoje, se fosse votar, o número de monarquia seria mais ou menos que o número que o Ciro teve hoje, na eleição de 2018. Tá? Seria mais ou menos isso. Vamos lá. Aí Marília, teria algum candidato a vereador que se declara monarquista? Não. Aqui Marília não. Vamos lá. Exatamente, LP Maluf, é isso mesmo. Quem estuda vira monarquista. Exatamente isso, não adianta. A pessoa não assim, tipo, eu era uma pessoa que criticava a dona Betinha. Hoje é uma pessoa que eu amo, aquele cabelinho de, como chama? Cabelinho parecendo algodão doce. Se eu pudesse dar um abraço nela. Da dona Elizabeth II. Entendeu? Bruna, sou pernambucano, um grande abraço. Fala, Rodrigo Eduardo, da Confebras, tudo bem? LP Maluf, eu mesmo sou a prova, já fui um esquerdista manipulado e hoje eu tenho orgulho de ser um monarquista. Exatamente,
É isso que importa, entendeu? Ser monarquista é quando você estuda o tema. Não é tipo... A sua família, a mídia, não vai te produzir monarquista, jamais. É só através de estudo. É só através de estudo, conhecimento, ação, estudo de caso, aí que você entende. Foi o meu caso, entendeu? Quais as principais diferenças entre a monarquia passada e uma possível monarquia contemporânea? Principalmente, modernizar a Constituição de 1824. Modernizar muita coisa, tá? Já era liberal, muito liberal na época. Liberal que eu falo assim, algumas liberdades na época, tá? Inclusive, alguns temas que hoje é debatido já tinha sido discutidos na época. Mas assim, modernizar muita coisa. Tipo, é que nem eu citei agora há pouco. Eleição de governador. Quem escolhia o governador naquela época era o próprio imperador. Escolhia. Hoje não dá. Não dá pro cara escolher, não. Eu quero votar pro governador. Entendeu? Não dá. Então, algumas modernizações necessárias. Fabrício, tudo bem, Fabrício? Boa noite, meu caro. Na República, algum político pode ser simpatizante do sistema? Sim, claro. Temos... gente, deixa eu falar uma surpresa pra grande maioria aí pra vocês. Rodrigo Maia. Todo mundo conhece o nosso querido presidente da Câmara Federal. O pai dele, César Maia, que foi prefeito do Rio de Janeiro, não sei se ele já foi governador. Vocês sabiam que o César Maia é monarquista? Agora eu não posso falar do Rodrigo Maia. Mas o César Maia, o pai do Rodrigo Maia, é monarquista. Entendeu? E por isso que eu tô falando, a gente precisa ter monarquista em vários partidos, em vários segmentos. Não pode ter um partido monarquista. Tem que ter vários monarquistas. Tem que defender a ideia de todos os cantos. Ô Rodrigo, tudo bem? O Rodrigo, ó, encontrei um careca. Pois é, meu filho, é beleza, né, filho? Quando a gente fica bonito, fica careca. Vamos lá. Davi Coelho, estou há cerca de 1 ano conhecendo a monarquia. Aprendo muito com vocês. Sonho de ver o Império do Brasil. E vamos conseguir. Davi, é através de estudo, convencimento, você elegendo políticos que defendam esse ideal monárquico. Vai demorar muito, mas é necessário a força de cada um. Lucas Fioravante. Uma vez, a Folha de São Paulo lançou um livro, Todos os Presidentes do Brasil, no ano passado, em 2019. Muito legal. Tem um forte abraço, Lucas. Sim, é que o ano passado foi 120 anos da República, né? A gente vai ter alguma coisa parecida, só que agora em 2022, que é nos 200 anos da independência, tá? Você sabia que aqui no Nordeste o movimento monárquico cresce talvez mais que em outras regiões? Quem pode responder é o nosso querido Rodrigo, que está aqui da Confebras. Ele vai te responder com mais certeza. Quem é o pai de Rodrigo Maia? É monarquista? Sim, o César Maia é monarquista. O Rodrigo, da Confebras. O que achas dos ataques de Dom Bertrand? Isso nos favorece ou prejudica? Nos favorece. Com certeza, cada vez nos ataca, mais cresce a curiosidade, mais cresce o número de curtidas, mais cresce a curiosidade, enfim, agrega mais. E depois a gente desmentindo o que foi falado, a gente vê que é um sistema contra um movimento que ainda é embrionário, que está crescendo, né? Com o voto distrital com recall, poderiam fazer pressão sobre o Senado para realização do impeachment do STF? Roberto, enquanto o Davi Alcolumbre estiver sentado lá na presidência do Senado, eu acho que a gente vai ter muito pouco progresso sobre o impeachment de qualquer seja o ministro do STF. Tá? Essa é a realidade. Agora, a gente tem que ver com essa pressão que está tendo, né? Eu li alguma coisa, ouvi que tem 21 senadores que já são favoráveis a impeachment de algum ministro do STF. Né? Vamos ver, esse número tem que mais que dobrar. Se o Davi Alcolumbre ficar sentado em cima desses processos, ele vai cair. E a votação é esse ano, tá?
Após uma possível volta da monarquia, qual seria a participação do povo nesse sistema? A gente, assim, e tem que entender, a eleição não vai deixar de existir, a gente só não vota pro chefe de estado, ok? Entenda isso. Só que é o seguinte, agora a gente vai ter um ente, que seria esse chefe de estado, no caso o monarca, que vai atender os nossos anseios, ok? Ou seja, vamos supor, se o primeiro-ministro está fazendo alguma coisa que é contra a vontade do povo, tá lá, ó, o seu menino lá com a coroa falando assim, ó, o povo tá querendo outra coisa, não é isso não. Essa é a vantagem, tá? Para quem assistiu The Crown, eu adorei essa série, já tá vindo já a quinta temporada, viu que a Rainha Elizabeth fazia reuniões semanais lá com seus primeiros ministros e dava a opinião dela sobre a vontade do povo, né? Ela escutava o povo, ela lia jornal, entendeu? Então você vê que se ela continua amada até hoje, porque ela escutava o povo, né? De repente o primeiro-ministro tinha um projeto X e ela falava, não, vai para Y, porque não é isso que o povo quer, entendeu? Então é isso que o Brasil precisa. Concordo com você, LP Maluf. O poder moderador nunca se fez tão necessário como hoje em dia. Concordo com você, tá? É fundamental. É fundamental ter o 4 poder, porque os caras tá abusando. Os caras tá abusando e sabe que tá abusando, entendeu? Mas sabe por que tá abusando? Porque sabe que tem um gordo lá no Senado que vai sentar em cima dos processos de impeachment. Quando esse gordo sair do lado do Senado, aí sim a gente pode ver a caça aos ratos, tá bom? Os ministros são escolhidos pela população? No caso da monarquia, o Gustavo, explica a sua pergunta. Por favor, Gustavo V. Costa. Vamos lá, gente, mais perguntas? Se em 1889 fosse proclamada uma república parlamentarista ao invés do presidencialismo, seria menos pior? Não. Toda a América do Sul para cá, ou seja, toda a América, independente se é sul, do norte e central, é presidencialista. Por que o Brasil tá certo que era o único império? Mas assim, a intenção do presidencialismo foi justamente tirar o poder do Congresso da época, né? E foi copiar o modelo dos vizinhos, né? Tenho uma leve impressão de que Rodrigo Maia é menos pior que Davi Alcolumbre. Pode ser, né? Mas Davi Alcolumbre está segurando o pedido de impeachment dos ministros do STF. Vamos lá. Tati Matos, você é incrível. Quem é incrível? Eu? Obrigado. Se foi eu, tá ótimo. Obrigado. Gostei como pensa. Obrigado, Tati. Obrigado, viu? Vamos lá. Ribeiro Jones, em quanto tempo você acredita que a monarquia pode voltar ao Brasil? Eu vejo hoje. A gente tem que começar em massa. Se a gente chegar com os dois pés no peito agora, em 2022, para escolher deputado e senador, e colocar o máximo possível, sendo bem otimista, 25 anos. Vai demorar tudo isso. 25 anos, sendo bem otimista, tá bom? Pedro Augusto, vamos lá. Maria Aparecida, eu acho que é Aparecida de Carvalho. Pedro Augusto Neto. Pedro Augusto, neto de Dom Pedro II, realmente terminou seus dias no sanatório? Sim, terminou, porque é o seguinte: esse Pedro Augusto é o neto mais velho de Dom Pedro II, né? Para quem não sabe a história, ele rivalizou um pouquinho com a tia Princesa Isabel para assumir, né? No caso, para assumir o reino, o império, depois da morte de Dom Pedro II. Aí viram que não é por aí, você tá pulando, a sua tia que tá na frente e tal, ele queria assumir.
E sempre fui dessa ideia, tá bom? Uma matéria do jornal da época, o maior Getúlio Vargas, ele deu um tiro no coração. O Lucas Fioravante ia falar, mas travou aí. Gente, alguma pergunta que eu vou encerrar nosso... É mais fácil ter uma revolução socialista armada, não acha? Em 25 anos? Pode ser, mas assim, esse movimento, não estou querendo falar o lado, tá? Não é direita e esquerda, né? Mas eu tô falando, esse crescimento, esse lado, entendeu? Isso que eu tô falando, essa nova concepção política, pensando na chefia de estado e de governo diferentes, tá nascendo agora. Entendeu? Eu concordo contigo, pode ter um armado socialista no meio, mas se tiver se tiver uma coisa, tá, entendeu? A monarquia brasileira se consolidou através da figura de Dom Pedro ou pelo trabalho feito pelos regentes. Não, Dom Pedro, claro, com certeza. Se a gente, assim, para ser perfeito, a gente precisava ter a inteligência de Dom Pedro II com a bravura de Dom Pedro I. Se a gente tivesse esses dois, a gente tinha monarquia até hoje, tá? Monarquia até hoje. Mas infelizmente, um era muito brabo, um moleque louco, tal, e o outro era muito inteligente, muito nerd. Entendeu? Enquanto era o cara, enquanto o primeiro era, não, vamos pra cima, não, vamos tomar, tá, bora. O outro não, era muito mais comedido, tá. Então, a gente precisava ter a mistura dos dois. Entendeu? Quais as principais falhas da monarquia passada? Peraí, deixa eu ver. Que permitiu a instalação da república? Vários. Primeiro, eu acho que fundamental, tá? Eu acho que foi o desame de Dom Pedro II, que foi crescente, apesar de ter sido um ótimo imperador. Ele não colocou a princesa Isabel a par da situação. Não estou falando que era precário, mas não deixou assim a princesa Isabel junto com ele nas reuniões ministeriais, entendeu? Nesse caso, a princesa Isabel só assumiu o seu cargo na época das regências dela, entendeu? Ela foi entender o que estava acontecendo, entendeu? Agora a gente não pode falar se era machismo dele ou se ele estava já desanimado da monarquia, entendeu? É uma situação bem complicada. Gustavo Rocha, ouvi dizer que existe uma forte corrente para a volta da monarquia em Portugal. Espero que o Brasil acorde o quanto antes. Risos. Tipo, o que uma coisa tem a ver com outra? Me explica aí, Gustavo. Ah, sim, não, agora entendi. Ouvi dizer que existe uma forte corrente para a volta da monarquia em Portugal. Espero que o Brasil acorde quanto antes. É o seguinte, em Portugal, o negócio está muito mais, questão burocrática, está muito há 1000 anos à frente do Brasil. Só em questão de popularidade, o Brasil está muito à frente de Portugal. Eu conversei com o nosso amigo do Real Monarquismo e ele me falou o seguinte: o problema lá em Portugal é que assim, já tem até uma estrutura, lá tem uma associação dos prefeitos monárquicos. Olha a situação que está lá. Só que a grande maioria é que quem apoia a monarquia é tudo pessoas já de mais idade. Aqui não. Aqui é tudo jovem. Entendeu? Esse jovem pode mudar de ideia depois? Pode, claro. Pode ir para a esquerda, pode ir não sei aonde, pode... Enfim, não, vou voltar a ser republicano. Mas existe uma curiosidade dos jovens aqui no Brasil. Pelo menos uma pequena curiosidade. Já em Portugal isso é bem menor. Lá é defendido, sim, por as pessoas mais velhas. Tá bom? Gente, vou ter que me despedir. Falta 28 segundos aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Vou ver se eu faço uma outra live amanhã. Eu gostei de vocês, gostei dessa pergunta. Tá bom, gente? Um grande abraço, uma boa noite pra vocês. Tá bom? Ave Império.